O ácido pícrico é utilizado tanto na fabricação de pomadas para queimaduras como em detonadores e explosivos. A formação desse ácido a partir do fenol está representada nessa equação a seguir, né? E aí, com base nessa reação, indique qual composto orgânico, né, se é o fenol ou ácido pícrico, que apresenta maior acidez, justificando a resposta. Bom, galera, então o fenol, a gente tem o anel aromático, a hidroxila fenólica, que a gente tem uma acidez aqui no fenol, e no ácido pícrico, a gente tem como diferença a presença dos grupos nitro. E a gente sabe que os grupos nitro, eles são radicais elétron atraentes, que fazem um aumento da acidez. Então, qual seria a nossa resposta inicialmente? A gente precisaria falar que é o ácido pícrico, e a justificativa é que, pelo fato do ácido pícrico conter grupos nitro, e esses grupos são radicais elétron atraentes, então isso é responsável por aumentar a acidez, tá? Então essa daí seria a justificativa, e muito importante, galera, saber que existem grupos que são elétron atraentes ou elétron repelentes. No caso do grupo nitro, são elétron atraentes, e esses grupos aumentam a acidez. Show? E aí, indo para a segunda etapa, ele pede assim, olha, em seguida, nomeie o reagente inorgânico, que é esse camarada aqui, que é a primeira etapa. Então vamos dar logo o nome aqui, que é o seguinte, ó, começa com hidrogênio, é um ácido, né? E aí a gente tem um nitrogênio aqui. O que a gente pode fazer para poder chegar na resposta? O primeiro caminho é chegar no NOx do nitrogênio aqui. Então, ó, o hidrogênio vale 1, então eu teria 1, o nitrogênio vale x e o oxigênio menos 2, igual a 0, fazendo o cálculo x é igual a mais 5. Então, para o nitrogênio, o NOx mais 5, eu teria o ico no final, então eu teria aqui o ácido nítrico. Uma outra possibilidade de chegar nessa nomenclatura é identificar que o NO3- é o grupo nitrato, então nitrato geraria o nítrico ali no ácido, tá? Então, duas formas de chegar no nome. Agora, a segunda etapa aqui dessa segunda pergunta é classificar a reação quanto ao mecanismo da partícula reagente, né? Então, a gente vai ter o ácido nítrico aqui, que vem ser o nosso reagente. Então, qual é a estrutura do ácido nítrico? Então, a estrutura do ácido nítrico vem ser justamente essa daqui que eu estou montando agora, tá? Então, ó, até então, todas as ligações são covalentes, entre aspas, normais. E essa outra ligação que eu vou fazer com esse oxigênio é uma ligação dativa, onde o nitrogênio vai usar o seu par de elétrons para estabilizar o outro oxigênio. Então, essa daqui é a estrutura do ácido nítrico. Então, quando a gente vai ter essa reação, para a gente ter a entrada do grupo nitro, a gente precisa considerar que a gente vai ter o quê? Uma quebra dessa ligação. Só que a gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, o que vai acontecer? Nessa quebra de ligação, eu vou ter a formação de HO negativo. Por que negativo? Porque como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai ficar com o elétron do nitrogênio ali do compartilhamento. E o que eu vou ter? Eu vou ter a produção do NO2, só que esse grupo aqui, ele vai ter uma carga positiva. Por que positiva? Justamente porque esse nitrogênio aqui ficou deficiente em elétrons. E aí o que acontece? Como é o NO2 que vai entrar aqui no anel aromático, o que a gente tem? A gente tem um cara que é positivo. E o positivo, ele é amigo, em outras palavras, ele está buscando o quê? Ele está buscando regiões ricas em elétrons, que são partículas de carga o quê? Negativa. Então, a gente tem aqui uma reação onde antes você tinha o hidrogênio e no lugar do hidrogênio entrou o NO2. Então, a gente tem uma reação de que tipo? Uma reação de substituição, porque vai sair o hidrogênio e entrar o NO2. Então, o hidrogênio, ele vai sair sob forma de H+, H+ com OH-, a gente tem a formação de H2O. E aí, como eu disse para vocês, como esse cara que vai entrar ali no anel aromático, ele é positivo e ele busca regiões ricas em elétrons, a gente tem uma substituição eletrofílica. Por quê? Porque esse cara, como ele é positivo, ele é amigo de negativo, de elétrons. Então, a gente teria como o mecanismo da partícula reagente, a gente teria uma substituição eletrofílica. Show, galera? Bom, galera, então é isso, né? Essa daí vem ser a questão de número 9.